Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estou com mais um tutorial para vocês e hoje irei falar para vocês um pouco sobre o Alto Valeriano. De uma forma geral, o Alto Valeriano ele é uma linguagem produzida por David J. Peterson lá em Game of Thrones. Ele é um linguista que tanto produziu o Dothraki quanto o Alto Valeriano. E para a galera que acompanhou a série, viu que é uma língua realmente viva. É conversável, é inteligível, é possível você trocar informações. Então existem diversas estruturas bem interessantes. Fonética, o fonema, estrutura gramatical, morfologia das palavras. E tudo isso, para a construção de uma conlang mais bem estruturada, é algo bem interessante. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a abertura de Game of Thrones. Não sei se vocês já perceberam, mas na parte final, na season final, existe meio que uma letra por detrás. Se você for procurar na internet, você vai ver que tem diversas pessoas traduzindo dentro da mesma fonte. Mas depois que eu fui pesquisar gramática, estrutura, comprei o livro, comprei dicionário, comecei a fazer o Duolingo, você percebe que não é necessariamente bem assim. Alguém surgiu uma fonte, a partir dessa fonte foi feito traduções iguais para todos. Mas eu irei mostrar para vocês como você pode transcrever de uma forma mais interessante, como você pode aprender a construção da conlang a partir da abertura aqui de Game of Thrones. Beleza? Então bora lá ouvir a abertura e aprender um pouco mais sobre construção de conlangs com o Alto Valeriano. Então, pessoal, vamos começar agora ouvindo um pouco a abertura. Enquanto for tocando, vou trazendo para vocês aquela mesma coisa de sempre, da mesma forma que a gente faz com as animações. A gente vai colocando a letra e assim vai traduzindo. Só que um tanto interessante, antes da gente começar realmente a ir um pouco atrás, quando a gente fala sobre tradução de uma língua para outra, temos que tomar um pouco de cuidado quanto à literalidade. Porque da mesma forma que existe no português algumas palavras, algumas expressões que vão de acordo com a própria proposta da língua, a própria estrutura da língua do povo que a criou, você não pode realmente meio que fazer a literação. Como a vida não é um morango, deu seus pulos, vamos fazer apenas o feijão com arroz. Essas expressões são entendíveis por nós porque existe um contexto e a utilização frequente desse contexto gera uma identificação. Então não significa necessariamente você fazer uma tradução direta entre uma palavra e outra que vai chegar num significado, tanto que existe tanto o porquê, os vários porquês diferentes, o porquê pergunta, o porquê no final, o porquê como conclusão, tem uma motivação. Então existem diversas funções diferentes e dentro dessas funções existe sim a tradução direta. Um outro ponto importante é que por não ser uma língua realmente oficializada, existem diversas fontes na internet que dão diversos significados para palavras diferentes. Tanto que os 3 livros dicionários que eu comprei, que tem a tradução do Alto Valeriano para o inglês, existem algumas palavras que dão significados diferentes, como por exemplo, mele e meli, ambos são uma tradução para vermelho, só que em alguns casos você pode colocar também como um outro adjetivo, uma outra palavra, tipo mele pode ser tanto o subir quanto o vermelho, então algumas palavras podem então ou ter duplo significado, não saberia dizer, mas também existe pelo fato de ter as fontes diferentes. Então a tradução que eu vou trazer para vocês aqui é uma tradução que também não é necessariamente oficial, porque não existe uma tradução oficial, seja no site do Game of Thrones, ou no site do David J. Peterson, ou no site da HBO, não existe uma tradução oficial. Você vai achar uma única na internet que não existe uma fonte necessariamente. Então a partir dos estudos que eu ando fazendo do Alto Valeriano, a gente vai trazendo algumas possíveis traduções a partir daquilo que for trazendo. Beleza? Então, agora que eu já dei aquela enrolada básica, já dando o preset, vamos lá ver e realmente ouvir um pouco mais da música do Game of Thrones e um pouco dessas traduções. Então, começando aqui, a gente tem o Ae, Eleni, Ae, Pagon. Então, aqui existe algumas traduções um tanto interessantes. O termo Ae, ele tem um significado de similar a,
algo parecido, ele age como aquilo. Algumas traduções, quando você poetiza essa palavra, o termo ae, você vai ver que ele traz como o ó. Esse ó, né, esse ó poético, seria tipo, ó Deus, que não sei o quê. É como se você levantasse aquilo e mostrasse o como é bom, como é poderoso, como ele age como aquilo. Então, é interessante devido ao fato de a tradução mais direta que eu consegui achar foi que a Helenina Epagon, ele pode ser tanto o ó estrelas, vinde me curar. Só que, se você for traduzir para o português, tipo, vem de mim, ele traz muito a ideia de você vir até alguém e fazer alguma coisa. Então, o ae como similar a, ou aquilo que faz. O eleni pode ser voz, pode ser música, pode ser melodia, pode ser a opinião, pode ser aquilo que faz ser o guiado. Então, aquilo que faz ser guiado, pode ser então estrela, mas também pode ser a música que vai gerar por detrás. Então você percebe que a tradução, ela não é necessariamente direta. Alguns consideram como uma forma de se trazer a partir da poesia. O a, ele pode ser o você, algo que é muito comum, o a, porque tem o a e tem o o a prolongado. Pode ser tanto você, mas também pode ser aquele que. Você é aquele que vai fazer alguma coisa. Então, quando diz, ó estrelas, vinde me curar, o a que seja o venha juntamente com você vai gerar essa concepção. E o Ipagon, ele tem duas traduções bem fortes. A primeira é o ser que vai fazer algo para alguém. Só que o interessante é que se a gente for pegar a parte cultural dentro da parte cultural do Alto Valeriano, as pessoas lá que são os médicos, que são os curadores, os tratadores, são aqueles que servem, são aqueles que fazem com que aconteça. Então é interessante porque o Ipagon, a tradução direta é aquele que faz alguma coisa para alguém. E como um médico é o mais comum como um servidor de fazer algo pela vontade, tanto que a frase traz essa conotação. Então você percebe que, de uma forma geral, quando a gente pega, por exemplo, a frase traduzida de uma possível tradução, que é ó estrelas, vinde me curar, você pode levar isso para outras traduções. Tanto que quando a gente vai, por exemplo, a Odisseia, a tradução da Odisseia que começa do grego antigo, depois vai para o grego moderno, depois do grego moderno vai para o inglês, isso vai se perdendo, porque vai também da interpretação da pessoa que está traduzindo. Então, ser um tradutor não é simplesmente você pegar a literalidade. Se você pegar a literalidade, você vai ter diversas microtraduções diferentes, porque o ae pode ser aquele, o similar, o guia, o que age como. Então, aqui, quando foi traduzido como ó estrelas, foi uma adaptação, porque seria, por exemplo, você que age como meu guia, então Eleni seria a opinião de como guia, aquilo é estrelas. Então você percebe que existe sim uma forma diferente de se lidar. Da mesma coisa que o vinde me curar vai de acordo com o Eleni, que traz também a ideia da opinião de que venha por você aquele que vai me curar a partir de uma conotação direta daquela parte cultural da região, porque as pessoas que fazem algo para alguém são normalmente médicos, curadores, né, os xamãs, os lidados com a medicina de uma forma geral. Então isso você traz essa ideia de como você lida com um ou lida com o outro.
Então, seguindo aqui, a gente tem o sere, gire, veje, pilados. E é legal disso porque se você for procurar na internet o vídeo que tem a tradução, eles colocam como cheret, né? TCH. Só que o som che não existe no vocábulo do Alto Valeriano. Então, por isso que é um dos motivos que eu não concordo muito com o fato de essa tradução ser realmente oficial. E o mais próximo de che é o se. Então, eu me dei ao luxo de fazer uma tradução da tradução. Então, como o cheret não existe, mas o sere existe, então acredito que pela função sonora e pela similaridade fonética, eu puxei mais para essa parte. A tradução que eu trouxe para vocês é que seret gere veje pelados é o vento suave que chama ao longe. Só que o que é o legal? É que o seret, ele pode ser tanto o suave, mas se você for pegar a estrutura da palavra, da mesma forma que nós temos as conjugações dos verbos, dos substantivos que viram verbo, do verbo que vira substantivo, como antes existe essa migração da estrutura morfológica da palavra, a gente consegue achar o sere como algumas coisas. Se você for o sere como adjetivo, você tem como o suave. Se for o sere como verbo, que também tem uma leve mudança de ser para sane, você tem o suave, ele muda para não suavizar, mas sim sentir-se leve. Então esse sentir-se leve pode ser tanto contraído para sentir, quanto o sentir-se leve, o fazer essa sensação de suavidade. Então, o legal porque na estrutura gramatical do Alto Valeriano não é direto. No caso, por exemplo, o seret gere veje pelados, seria seret, o suave, seria o gere, o vento chamativo, aquele que chama, a voz. O veje ou veja pode ser tanto o destino quanto ao vento, porque o vento te leva ao destino, devido à questão de barcos, devido à questão das próprias divindades. Então, o destino, pode ser até Apocalipse, mas o destino, o caminho, o vento que te leva por detrás. E o pelados pode ser algo distante, algo longe, algo imaginário, algo que está além das montanhas. Então, se for pegar aqui, suave voz, vento distante, é a tradução direta. Então, nisso, você pega novamente não apenas a ideia de literalidade, porque aquilo que está distante, aquilo que está depois das montanhas, aquilo que é inalcançável, só pode chegar até lá a partir do guia que vai te levar para aquele caminho. Porque o gere vem do termo geron, que pode ser tanto gere como o verbo, quanto geron a palavra, o substantivo. Então, um seria a voz do chamado, seria o chamar, ou você pode seguir como caminho que leva a trilha até lá. Né? O veje pode ser tanto o vento, como eu falei, ou o veja, que é o caminho, é o destino, é o local, é o destino final de alguma coisa. Então, novamente, você percebe que a gente faz uma tradução, mas aquela tradução que tenta levar a uma poesia a partir da construção trazida aqui. Então, aqui, a gente continuando a parte, nós temos o semele daqui, vim pegar um. Que seria o quê? Eu sinto algo dentro de mim. Só que esse sentir algo dentro de mim, ele é um pouco mais profundo do que isso. Apesar de que falar que eu sinto algo dentro de mim
já é algo mais profundo, mas você percebe que é o seguinte, de uma forma geral, ou no caso, dentro da proposta, nós temos o same como sentir algo, sentir alguma coisa, né? O same, ele vai da mesma coisa com chame, porque algumas traduções você vai ver nos vídeos na internet, chame, mas como eu vejo, o ch não existe, então o mais próximo seria o same. Então, o same leda kivyo integon, ele vai, o same como sentir, o leda é dentro, mas é o dentro o com alguma coisa. Então, esse sentir-se algo dentro de mim seria que alguma coisa me preenche. Seria tipo, eu sinto algo que me preenche, alguma coisa que me completa. Então esse leda não é necessariamente apenas dentro por dentro. Eu posso simplesmente colocar, sei lá, eu tenho aqui a caneca e eu tenho aqui uma caneta, a caneta está dentro da caneca. Não é esse leda, não é esse dentro. O dentro mais desse leda é mais profundo, é alguma coisa que te preenche, alguma coisa que tá com você, alguma coisa que te coloca aqui dentro. É muito mais profundo que simplesmente dentro por dentro. O kivyo, ele pode ser tanto como algo, eu pus como algo porque o kivyo, na verdade, é footprint. O footprint, seria pegada. E a pegada naquele período, naquela localidade, naquela cultura, a pegada é como você se identifica, da mesma forma que a digital é algo que te identifica. Então, aqui, esse kivyo como footprint, ele é alguma coisa que te identifica. Da mesma forma que eu sinto alguma coisa que eu me identifico e isso me preenche. Então, eu poderia traduzir de uma forma mais poeticamente longa, seria que eu sinto algo que está dentro de mim e isso me pertence e por isso me preenche. É muito mais profundo que isso. E o Tegon, ele está muito ligado ao ter, ao segurar, mas esse ter segurar está muito mais ligado à sua terra. Então, essas terras, esse Tegon, que vem de Tegun, que é terras, essa terra não é também land tipo de terra-chão. É land de país, nação, localidade, de onde você se pertence. Então, legal, porque o Samele da Kivyo Tegon, o in, ele é uma partícula que pode ser tanto em, pode ser mas, pode ser porém, pode ser no. Então, in é uma partícula. É uma proposição, na verdade. Então você percebe que a tradução ficou como eu sinto algo dentro de mim porque é algo que eu estou resumindo. Porque se eu fosse pegar a tradução meio que expandida, seria assim: eu sinto alguma coisa que está dentro de mim e isso me preenche ao pertencimento de algo passado da minha terra. Então significa que aquela localidade, aquele local me preenche, me transforma e isso me traz algo que me segura, que me faz querer ser quem eu sou. Então você percebe que o Samele da Kivyo Tegon, ele é uma proposta poética muito mais profunda, porque existe muito mais significado do que simplesmente eu sinto algo dentro de mim. Claro que eu sinto algo dentro de mim ainda é muito profundo, mas só que essa profundeza está muito mais profundamente poético, referenciando também as terras antigas daquela localidade. Então, continuando aqui, nós temos novamente o sere, que eu mudei para sere, sereia mi libanon. Então você percebe aqui. Eu traduzi algo como isso realmente nunca desaparece, só que nesse caso, até mesmo
né, fazendo algo retroativo agora aqui com vocês, o sere, como eu falei, ele tem diversas pontuações, tanto que o same pode ser eu, pode sentir, pode ser sinto, então existem as diversas conjugações do mesmo verbo, e aqui eu percebo que o sere, o sere ya milibano, o mili pode ser tanto, como eu falei, vermelho, como ele pode ser algo que não é. Então, algo que não é seria meio que tipo nunca. Ou algo que não é, pode ser realmente algo que não existe. Você percebe que algo que não existe, juntamente com o bano, que pode ser tanto o desaparece, quanto puxar para o substantivo bane, que é o que acalenta. Então, nunca desaparece ou nunca acalenta. Pegando o trecho passado, ambos os casos podem estar corretos. Porque o bane, ele pode ser o quente, o acalentoso, não é o warm, né? Warm de gostosinho, né? Ele é coisa mais um acalentoso mesmo. E o ia pode ser tanto a partícula ou, né, ou either, ou pode ser até mesmo não o verdadeiramente, mas seria um real, seria um ou aquilo ou aquele outro. Então, sere e amilibano pode ser tanto uma tradução direta como isso ou outro me fará não ser mais aquilo. Então, quando fala isso realmente nunca desaparece, é uma forma que eu tentei trazer como uma tradução mais poetizada, como eu já disse aqui o fator, porque o sere pode ser, como eu falei, uma forma de isso, do sentir, ele pode até mesmo seguir por esse caminho do sentir, juntamente com o ya, como algo que é aquele outro, ou que realmente precisa ser, o mili como nunca, como aquilo que não, ou bano, tanto aquilo como te acalenta, como existir. Então você pode colocar isso como isso realmente nunca desaparece, ou até mesmo eu sinto que isso não será daquele mesmo jeito. Isso realmente nunca desaparece, ou eu posso sentir que não será daquele jeito, ou que será daquele jeito. Pode ser duas traduções possíveis aqui. Então é um pouco mais complicado, tem, como eu falei, diversas fontes diferentes, e essas fontes geram um ruído a partir da tradução mesmo, da parte fonética, porque eu procurei em quase 7 fontes diferentes para conseguir achar todas as palavras, e achar todos os significados, e achar todas as origens. Então você percebe que é um pouco mais complicado, ainda mais quando não existe uma gramática oficial trazida por esse rapaz. Então, seguindo aqui, nós temos o Tori me hasai me na. O legal daqui é que a gente tem muitas pequenas coisas. Pegando novamente. Seguindo aí meio que palavra por palavra. O dori pode ser algo que acontece nesse ponto aqui e agora. Algo que acontece nesse ponto aqui e agora, ele pode ser algo que acontece agora, pode ser algo que aconteceu ali, pode ser nunca, ou pode ser não. Né? Ou não tipo de nao, né? Que é o não, nao. Tanto ele pode ser o não quanto o negativo. O deixar a palavra negativa, o não correr, o não fazer, né, as palavras trazendo o negativo na sentença. Mas aqui, esse não de never, de esse ponto, como o não, nunca, never, não combinou com essa frase, com a frase propriamente dita,
eu achei que eu entendo o que acontece aqui, ou vejo o que acontece aqui, como eu sei, eu estou vendo. Então eu traduzi mais pro sei, né, o dori como eu sei, como uma forma de, sim, eu entendo o que está acontecendo aqui. Então até mesmo eu coloquei o eu sei, mas, novamente, se eu for expandir o significado, não é simplesmente eu sei, né, ou saber. Seria eu entendo o que está acontecendo aqui, eu estou vendo o que está acontecendo aqui. O meha, o meha, ele junta muito com mehae, o mehase, que só o meha pelo meha pode ser um possível de eu, mas não o eu de eu tenho isso, né? Não é o pronome pessoal. Ele é o eu de existência, ele é o eu como, da mesma coisa no Avatar, da galera dos Homem Azul, que é eu te vejo, mas esse eu não é simplesmente eu, é eu te percebo, eu te entendo, é algo muito mais profundo e espiritual. Esse meha pode ser um e mais mais profundo do que simplesmente eu, é meio que uma existência assim. Só que quando a gente fala o mehae, o mehase, ele vai muito como é como se eu tivesse de alguma forma me colocando no papel do outro, porque o mehase, apenas o e ou re ou se, ele pode ser algo como aquele é parecido com alguma outra coisa. Então o mehase, ele é como se fosse uma expressão que traz a ideia de eu te entendo. Então, o eu sei, o dori mehase, pode ser traduzido como eu sei, mas ele pode ser entendido como eu te entendo, eu percebo, eu entendi, agora eu sei como é isso. O same, né, que a gente falou que é o sinto, eu percebo, tudo mais, e o na pode ser tanto uma partícula como meio que quando você canta, você não fala toda a palavra. Então, esse na pode ser mais como o não. Então, se eu não sinto, então eu sei, mas não sinto. Eu sei, eu te entendo, eu sei o que está acontecendo, eu percebo, eu consigo te colocar, consigo me colocar no seu lugar, só que eu não sinto, eu não me compadeço. Então seria meio que, nesse momento, eu não me compadeço com aquilo que você está sentindo. Eu entendo, eu percebo, eu sei. Eu consigo me colocar no seu lugar, mas eu não me compadeço por aquilo que você está sentindo agora. Né? Então aqui a gente tem você vai ver no YouTube novamente chole, mas cho não existe, então seria soule. Soule caça saiveja. E eu traduzi como isso me pertence, né? Isso ainda assim você pertence, né? Tipo como se ainda assim você pertence a alguma coisa, porque tem a próxima frase. Mas, novamente, nós temos diversas micropartículas aqui. É complicada a tradução do Alto Valeriano, porque cada partícula tem um significado, mas quando o significado ele junta com uma outra palavra, ele traz uma outra coisa. Então, aqui, seguindo. Se a gente for traduzir palavra por palavra, nós temos o soile, que pode ser como ainda, pode ser como faz tempo, pode ser também aquilo que vai ser. Então, pode ser várias coisas. O K pode ser uma partícula que é só a conexão com a próxima palavra, mas também pode ser, como eu falei, mas, porém, contudo, todavia, ou. Então fica um pouco complicado, porque depende muito se a gente for pegar palavra por palavra. O C, o C que a gente já viu, que pode ser tanto e, mas também pode ser aquilo que é. Então,
Pode ser tanto coisa, aquele outro, mas é isso, igual aquilo, igual aquele, igual aquele. Tem o saive, que a gente também já viu, que é o tanto pode ser um você, mas esse você é mais um... Porque nós temos a raiz da palavra, que é o sam, que pode ser sentir, eu, você, pode ser, então assim, como pode ser tanto eu quanto você, mas eu e você, depende muito do contexto. E também vai qual é a palavra que vem antes ou que vem depois, a gente pode seguir para uma ideia não de pronome, mas sim de adjetivo ou substantivo. Então, no caso aqui, o savi, ele pode ser um você, mas ele também pode ser um ficar aqui, permanecer, estar aqui com a gente. E o já, ele pode ser tanto em direção a alguma coisa ou a partícula. Então, depende em que posição ele está. Como ele está no final, ele pode ser tanto uma partícula ou ele pode estar referenciando ao anterior. Então, se ele está referenciando ao anterior, ele seria o você. Tanto que, ou se ele não estiver referenciando, ele pode ser em direção, um continuar, o prosseguir ou fazer. Então depende muito de onde ele está referenciando. Já no caso aqui, é uma partícula que ele referencia a você. Então seria, ainda assim, você pertence a algo que vai estar um pouco mais na próxima frase, né? E o e como esse parece com alguma coisa. Então seria com uma tradução mais, se fosse prolongar novamente, seria como eu ainda pertenço a você. Apesar de que eu entendo como você sentia, eu entendo como que você era, eu entendo aquilo, só que eu não sinto, mas eu ainda pertenço, eu ainda sou alguma coisa. Então é como se tivesse alguém, uma amizade, ou um amor, alguma coisa, que meio que se perdeu alguma coisa ali no meio, porque alguma coisa te preenche, né, tá alguma coisa no passado, mas assim, mesmo assim, eu ainda pertenço. Ainda assim, você pertence, ainda existe esse pertencimento entre nós dois. Agora, começando o coro novamente, a gente tem o Same, Eleni, Já, Elako. Aqui, novamente, Eleni, normalmente a gente pode pegar tanto estrela, como eu falei para vocês, quanto caminho, voz, melodia e tudo mais. Então depende muito de qual é a proposta. Aqui eu vou manter com estrelas, porque como aqui a gente tem novamente o Same como eu, mas é aquele eu mais profundo, como eu já falei para vocês. Então seria o eu, e o legal é que o Same Eleni, como o Já ele referencia o anterior, então seria o Same Eleni Já. Então esse Já é com alguma coisa, então se é Same Eleni Já, então seria eu com alguém, ou eu e outra coisa, então seria eu as estrelas, só que eu mais profundo, o eu existência com as estrelas. Elako seria tipo o subir, mas esse subir não é um subir do subir escada, é o subir de elevação. Então eu e as estrelas nos elevamos, ou eu e as estrelas nós seguimos um caminho aos céus, né? Tanto que eu com as estrelas. Então o legal é que novamente esse já, como eu falei, pode tanto ser uma partícula que referencia o que está anterior, quanto a alguma continuidade. Então aqui nós temos se fosse somente Same Eleni, seria eu estrela. Tipo, eu sou estrela, eu sou uma estrela. Só que eu Eleni já, esse já como referencia o anterior, é como se eu tivesse e com, junto. Então tem essa diferença se fosse só Same Eleni, onde seria eu sou o caminho, eu sou o guia, eu sou as estrelas, mas com o Gil já depois, eu com as estrelas. Então tem essa leve diferença quando a gente coloca essa partícula depois no já.
Então, novamente, a gente segue aqui o semejeles já. Pelagou. Então, semejelas já pelagou. Aqui, novamente, tem... Eu vou ficar repetindo isso, porque realmente é isso, mas o same, da mesma forma que tem o saeme, que é o eu, que nós temos o seme é nós, só que, novamente, esse nós não é o nós simplesmente de eu e você, é o nós mais profundo. Então, o legal dessa língua é que nós temos nós, então eu, você, nós estamos aqui conversando sobre a música do Game of Thrones, mas se eu fosse pegasse o seme, é um nós muito mais profundo, é uma relação muito mais intrínseca que tem entre eu e você. Da mesma forma que o same é o eu, mas o eu mais profundo, o eu existência, o eu espírito, o eu essência, o same é o nós na mesma proposta. Então, o zeles, que pode ser tanto seguir, caminhar, fazer, já, né, que seria em relação a alguma coisa, e o pélago, que novamente pode ser ao longe, mas nós temos o pelagô e o pelodos. Ambos é distante, ambos são longe. Só que o pelodos, ele é um longe mais físico, onde tem aquela localidade, lá longe, é um longe físico. O pelagos, ele é um longe um pouco mais metafórico, mais figurado. Seguimos ao longe, ao horizonte, ao longe metafórico. Então aqui, o nós seguimos ao longe pode ser até mesmo como horizonte. Seguimos aos horizonte, até onde os olhos não podem ver. Então a tradução seria como nós seguimos além do horizonte, porque o seme é nós, o geles como seguir, andar, caminhar, o já, que faz a referência com a próxima parte, né? Uma coisa juntando a outra. Então, nós seguir aonde, com que, para onde? Pelagô, ao longe, ao distante. Então, nós seguimos além do horizonte, nós intrinsecamente, juntos, mais assim, metafórico, entrando mais ao longe. Né? Então, aqui, trazendo a próxima parte, o same sina já, né? O same novamente como o eu mais profundo, o sena, que seria o chamar quem? Aí o já seria você, porque eu preciso, quando eu chamo alguém ou alguma coisa, então o same sena já, então eu estou chamando alguém, como eu estou conversando com você, e eu não referenciei ninguém, então estou referenciando ao interlocutor. Então nós temos o same, eu chamo você, eu te chamo, eu falo com você. Só que, novamente, esse same, por ser mais profundo, não é simplesmente eu vou falar com você. Seria algo mais como um chamativo. Venha comigo, para seguirmos juntos pelo horizonte. Então aqui, o semeselas já. Então, nós vamos seguir. Nós, quem? O já, eu, você. Tanto que o seme, sila, já, aí você vê que tem essa referência novamente. Então, depois repete, se você for seguir a letra mais profunda, tem isso. Então, você percebe que nós temos, de uma forma geral, esses dois caminhos. Então, pessoal, de uma forma geral, se a gente for pegar a tradução como um todo, se for pegar toda a proposta da letra, nós temos: ó estrelas, vem me curar, o vento suave chama ao longe, eu sinto algo dentro de mim, isso realmente nunca desaparece. Eu sei, mas não sinto mais. Ainda assim você permanece. Eu e as estrelas nos levamos, ou nos elevamos. Nós seguimos além do horizonte. Eu chamo por você, nós continuamos. Então, aqui é legal porque, obviamente, eu tentei trazer uma parte mais poética, tentando trazer essa ideia um pouco mais direta de palavra, frase, mas é algo que realmente é muito mais profundo, porque tem realmente que contar questões culturais, questões sociais,
E pegando por pesquisas, vendo e atrás, pesquisando muito mais, eu vi que eu consegui trazer essa proposta. Se por acaso você é um falante de alto valeriano e achou alguns erros, deixa aqui nos comentários, porque eu gostaria de discutir. Mas de uma forma geral, essas traduções, elas são algo bem interessante para você construir a sua conlang. Por quê? Construir uma conlang, como você pode ter visto aqui, não é simplesmente criar palavras. Existe sim significado, significância, importância da cultura, da sociedade. Tanto que existe realmente palavras para eu. Mas o eu é simplesmente eu, pronome. Tanto que muitas vezes você pode não falar. Dependendo se o eu já estiver implícito ou dentro da ideia, você nem precisa dizer. Só que no caso, se por acaso o eu tem um significado um pouco mais profundo de ser alguma coisa, nós já temos o Summer. Então você percebe que existe sim essa proposta diferente. Tanto que algumas palavras, como eu falei, existem diversos significados, como o Hae. O Ae pode ser o como, parecido, similar, aquele que guia, aquele que age. E eu trouxe como ó estrelas que nos guiam, ou simplesmente ó estrelas, porque já está um pouco mais na denotação, conotação de que as estrelas vão guiar para alguma coisa. E aí é a mesma coisa que o Epagon. O Epagon não é necessariamente to heal, ou curar. Ele pode até ser em algumas traduções, você pode até considerar de uma forma geral, só que em algumas delas você pode trazer como aquele que faz algo pelo outro. Então você pode trazer isso meio que como se fosse o valeriano antigo, como aquele que faz alguma coisa para alguém, e o valeriano moderno, que seria o curar, porque naquela conotação antiga, aquele que pede para fazer alguma coisa para alguém é um médico, é um curador, é aquele que quer fazer o bem. E naquela época, naquela região, fazer o bem para o outro é curar de alguma doença, seja ela qual for. Da mesma forma que veja, que pode ser o vento, mas esse vento como aquele que guia, o destino, o caminho, aquele que vai levar para alguma coisa, da mesma forma que o gere pode ser tanto voz, quanto chamado, quanto caminho, quanto caminhar. Então depende muito do contexto que vai estar gerando isso. Então você percebe que o alto valeriano, ele é uma língua muito bonita, ele é uma língua com muito significado. Claro que existe sim essa proposta também do latim, tanto que o alto valeriano seria meio que o latim do Game of Thrones. Então tem sim diversas referências, não apenas fonéticas, como estruturas gramaticais de objeto, objeto direto, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, interjeição, conectivo. Existem diversas palavras que trazem essa ideia, ou algumas palavras que somem no contexto, e na hora da tradução você faz de uma forma diferente. Então, pessoal, esse vídeo ficou bem longo, mas eu quis trazer para vocês muito mais profundamente o que seria, então, um alto valeriano. Claro que se você gosta desse tipo de conteúdo, eu posso fragmentar ele em algumas videoaulas de valeriano, alto valeriano, com coisas bem interessantes, pronúncia, ou até mesmo fonética, até mesmo a parte gramatical, morfologia, trazer palavras, e a gente debater um pouco esse conteúdo, esses conceitos mais profundos quanto à proposta do alto valeriano. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se por acaso você gosta dessa liga e gostaria que, Rafa, faz a mesma coisa com outra música no alto valeriano, ou algumas frases que aparecem na série para a gente debater algumas traduções, ou até mesmo fazer isso com algumas outras línguas, caso seja possível a gente criar esses vocábulos e essas ideias. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!